falar comigo? Vocês ficam tudo no mudo, né? É que Oi, professor, tudo bem? Boa noite. sexta-feira tá todo mundo cansado, né, Mércia? Sim, e eu tô exausta, hein, professor? Percebi pela sua voz. Tá aí. É só a Paula que tá agitada hoje. Até a Valesca chega e fica quietinha ali, ó, no silêncio. Oi, professor, para não atrapalhar. Olha só que som é esse aí no fundo. Ah, é barulho mesmo. Meu Deus. Tá bom. Pessoal, vamos lá então. Hoje a aula então vai falar sobre obstrução intestinal, abdômen agudo, pancreatite, doença biliar. Aliás, doença biliar, acho que o meu slide não salvou. Eu vou ter que arrumar ele antes de pôr lá para vocês. Com doença biliar, eu vou dar uma checada se tá aqui bonitinho. E a parte de hemorragia também, eu tive um problema aqui no slide. Eu vou arrumar ele antes de postar para vocês também, tá? Então, vamos lá, vamos ser felizes, né? Acabando, gente, falta pouco agora. Bom, uma das patologias que nós mais vemos nos pacientes no hospital, no socorro, acontece muito de se ter pacientes assim, centro cirúrgico também, o paciente que vai ser submetido à cirurgia por conta de alguma obstrução intestinal que pode acontecer de várias formas, tá? Então vamos iniciar aqui. Só mudar o slide aqui para vocês. Só um minuto. Cadê? Pronto. Então, quando a gente fala da obstrução intestinal, pessoal, nós estamos falando de um interrompimento de um fluxo que acontece, né, no intestino. Nós dizemos que isso é uma causa mecânica no nosso intestino, tá? E essa obstrução intestinal, ela pode ocorrer no intestino delgado, né? Pode acontecer como? Por aderências a hérnias e outras especificidades do intestino. O intestino grosso também pode ser obstruído por tumores, fecalomas e volvulos, tá? Então, isto é o que pode estar acontecendo para uma obstrução. A obstrução aguda, do abdômen agudo, muitos acabam sendo submetidos à cirurgia, então, praticamente 20% desse público acaba sendo submetido, né, à cirurgia de intestino, e também uma taxa aí de 20% pode chegar à mortalidade. Então, isso é muito ruim. O paciente com uma obstrução intestinal, isso é gravíssimo. Em alguns casos, o paciente é submetido à cirurgia de emergência por conta dessa obstrução, tá? O retardo do diagnóstico e o tratamento, isso pode elevar a morbimortalidade deste paciente também, tá? Passando aí, a classificação do intestino, da obstrução, ela pode acontecer por obstrução mecânica simples, tá? Só um minutinho, gente. Só um minutinho.
Gente, essa tosse minha não passa. Não sei o que eu faço mais. Desculpa. Então, como eu estava falando, a obstrução intestinal, ela pode acontecer de forma mecânica simples, né? Seria o quê? Uma estenose, e essa estenose, ela pode ser uma estenose congênita, que a pessoa já nasceu com este problema, pode ser adquirida, que pode acontecer ao longo da vida, né? Pode ser uma obstrução por um processo inflamatório dentro desse intestino, pode ser um problema vascular, pode também ser por problemas pós-radioterapia ou neoplasia. A obstrução também pode acontecer por bolo ascaris, fecaloma, corpo estranho e bezoar, cálculo biliar. Tudo isso relacionado a cocô e os cálculos biliares também que pode fazer essa obstrução intestinal. E também uma compressão intrínseca. Por exemplo, um paciente que sofreu um trauma, ele pode ter traumatizado esse intestino, aí pode acontecer aderências, pode acontecer vidas, ou talvez uma hérnia também pode estar fazendo essa compressão, tá bom? A obstrução, ela vem através também de um sofrimento da alça, as alças de intestino também pode ficar obstruída, então o abdômen do paciente vai ficar bem distendido neste momento, tá? Isso pode acontecer por causas vasculares primárias, que nós chamamos, ou também por causa vascular secundária. Então, todo problema vascular pode acometer este paciente aí, tá? Tá dando para conseguir entender, pessoal? Tem dúvidas, perguntas? Não? Então, vamos conseguir aqui. Vamos lá. Então, quando eu falo da obstrução mecânica, a obstrução de parte alta, vamos dizer assim, as bridas, as aderências, hérnias, tumores de intestino delgado, bolos ascaris, ou invaginação, tá? Invaginação, alguém já ouviu falar desse termo? Tem ideia do que seja? Não? Invaginação, gente? Não, peraí, que eu vou explicar para vocês. Só um minuto. Então, o que acontece na invaginação? Essa alteração do intestino, ela geralmente acontece mais em crianças, tá? Pode acontecer em adultos? Pode também, tá? Os sintomas que a pessoa tem quando tem uma invaginação vômitos intensos, barriga fica inchada, tem dor abdominal com muita intensidade, diarreia, presença de sangue nas fezes, tá? E o que acontece com essa invaginação, né? Então, essas cólicas, elas ficam muito presentes na criança ou no adulto, né? Esse desconforto
é absurdo. Geralmente isso quando acontece em bebês, eles ficam com as pernas com muita dor também. Ele procura sempre ficar passando uma perna na outra por conta dessa dor, que são, na verdade, as cólicas abdominais que estão sendo geradas ali, né? E também, com todo esse processo, se gera muito gases também pelo intestino, tá? E aí, esses receptores de dores que nós temos no intestino, ele avisa o nosso cérebro, e aí é disparado e eliminado total, como que eu posso dizer, um mecanismo de aliviar essa dor. Mas isso não é suficiente, porque a pessoa quando está com dor mesmo, tem que ser medicada, não tem jeito, né? Então, a invaginação intestinal, ela é uma ocorrência praticamente, muitas vezes, desconhecida entre os pais também, né? Infelizmente, só descobrem quando ela se deparam com o diagnóstico na mão. Então, às vezes, só vai descobrir que teve essa invaginação quando vai no médico, e o médico faz vários exames para descobrir, então. E aí, as causas que vai acontecer, né, a invaginação, vai ocorrer uma obstrução intestinal, né, e essa invaginação intestinal, ela é apontada como também uma anomalia do intestino, né, onde uma pequena parte dela começa a ser empurrada para dentro da parte interna. Então, quando a gente fala de invaginação, é quando o intestino ele começa a se aderir à parte interna dele, né, ele começa a secar, ficar, como que eu posso dizer? Secar, o termo seria isso, ele se seca, ele vai se inervando, ele vai se juntando, se grudando. E aí, ele começa a ficar uma parte dele começa a ficar empurrada para dentro da parte interna, né? Como se fosse um dedo de luva virado do avesso também, tá? Isso faz com que as paredes do intestino, elas fiquem apertadas, impossibilitando também a passagem das fezes e dos Boa noite. né? Boa noite, quem fala? Jandelson. Oi, Jandelson, quanto tempo? Como vai? Bem, você? Bem, quer tirar dúvida? Ainda não, só uma boa noite mesmo. Ah, então tá bom, Jandel. Então vamos continuar lá. E aí, quando esse intestino ele empurra, então essa parte interna vai ficar parecendo então um dedo de luva virada do avesso. As paredes desse intestino ficam apertadas e fica impossibilitando a passagem de fezes, de gases, né? E aí começa a gerar dores intensas neste abdômen, tá? Os sintomas de invaginação intestinal, elas vão se estender e vai provocar no paciente vômitos, vai causar a dor abdominal intensa, né? Pode ter aparecimento de sangue nas fezes, e quando sai nas fezes, fica parecendo uma geleia de morango, quando você avalia, tá? É como se fosse um muco cheio de sangue, tá? E isso, quando acontece, mostra que o agravamento do quadro é urgente e precisa, então, passar por processo cirúrgico para não ocorrer uma necrose intestinal desse paciente, tá? E aí, como que vai diagnosticar essa invaginação? É através de uma sonda nasogástrica que vai ser inserida no intestino, através do ânus, tá? E essa sonda, ela será injetada água, ar e material para contraste, para que o intestino volte para o seu lugar. Então, é assim que é feito, tá? Quando acontece isso. Todo esse procedimento, geralmente, ele é controlado e acompanhado por um ultrassom ou talvez por uma radiografia, depende do hospital, dos recursos que tem ali, né? E se for possível também, acontece a reversão dessa invaginação intestinal através desse procedimento que eu falei, da sonda nasogástrica, a inserção de água, ar e material de contraste também, tá? Dúvidas até aí? Tem que perguntar mais alguma coisa? Não? Então vamos seguir aqui. Eu também tinha falado as cáries, né? Aí para vocês no slide também, as cáries, né? As cáries é uma
parasitose intestinal, na verdade, tá? Então, é uma parasitose intestinal que são infecções, né, dominadas aí no intestino, e é causada por um parasita, obviamente, que gosta de habitar o trato intestinal, tá? Então, as parasitoses, desculpa, representam a doença mais comum no mundo todo, tá? E elas podem ser endêmicas em países de terceiro mundo também, tá? Por conta de saneamento básico. Isso constitui também um grande problema de saúde pública, e de uma prevalência muito alta dessa doença, principalmente para quem mora na zona rural, tá? Aqui no Brasil, geralmente o desculpa, gente, poliparasitismo, né, que é o nome certo chamado aqui, é a regra que repercute em todos os índices de endêmicos no país, tá? Os mais comuns das parasitoses de Ascaris é os eumintos, né, da família Ascaris, né? Dentro deles são os protozoários como a Moeba, que é muito conhecida, a Giardia também é uma parasitose bem importante, né? Também temos a Ascaris lumbricoides, né? A famosa lombriga. Então, essas parasitoses é que causa também essa obstrução intestinal na parte alta. Agora, quando nós temos uma obstrução baixa, ela vai ser acometida por conta de uma neoplasia, de colo retal, volvo de sigmoide, um fecaloma, estenose de ilho terminal, aí ou pode ser também uma doença inflamatória, tá? Então, nós temos aí essa obstrução mecânica que pode ser por parte alta e parte baixa, e as causas que podem levar, então, a essa obstrução. Vamos lá. Ainda falando da obstrução intestinal, quando a gente faz a avaliação clínica, nós temos alguns objetivos, né? Quais? Diferenciar a obstrução mecânica da obstrução funcional ilho-paralítico, diferenciar a obstrução completa de incompleta, semi-oclusão intestinal, diferenciar a obstrução simples e com sofrimento de alça, né? E a partir daí, você começa limitar e ver quais são os problemas de fato que acontecem nessa obstrução. Seguindo aqui, no quadro de obstrução mecânica, o quadro clínico, geralmente, o paciente ele vai estar referindo dor abdominal em forma de cólicas, vômitos, parada ou diminuição também da eliminação de gases e fezes. Se for uma obstrução alta, geralmente vem antecedente de cirurgia abdominal ou hérnias. Esse tipo de obstrução pode acontecer então, por conta de cirurgias abdominais ou por hérnias. O paciente ele apresenta vômito amarelo esverdeado e com restos alimentares precoces por pouca distensão. Temos aí a obstrução baixa, que ela vai acontecer por dor abdominal também, mais arrastada e muita distensão deste abdômen, tá? Então, é importante sempre ficar atento à distensão do abdômen do paciente. Quando nós falamos da anamnese, nós temos que, então, investigar os antecedentes cirúrgicos abdominais desse paciente, caso ele tenha passado por este momento. Antecedentes de patologias abdominais prévias, como constipações, neoplasias, distúrbio do trato intestinal, tá? Alguma comorbidade ou medicações em uso, é importante observar também e anotar na anamnese. E o exame físico, ele então vai ser um exame físico de avaliação geral, buscar sinais, né, de sepse principalmente, examinar todo o tronco, inclusive região inguinal desse paciente, ruídos hidroaéreos se estão presentes. Ali você vai perceber aumentos metálicos na obstrução mecânica simples, podem também ser diminuídos o sofrimento de alça, diminuição também ou ausência da obstrução funcional.
avaliar o grau de distensão abdominal, que nós chamamos de timponismo, o pirote que a gente realiza no abdômen do paciente, né, o peritino, para avaliar se tem uma peritonite nesse paciente, então indica ali também que esse paciente pode estar em sofrimento de alça, e o toque retal, neste caso, é preciso? Não, não é preciso, tá? E perceber se tem lesões, presença de sangue, sempre no exame físico do paciente. Depois disso, nós temos aí a investigação, que vai ser através também de exames laboratoriais, gerais, como hemograma, função renal e eletrólitos, rotina radiológica de abdômen agudo. O mais indicado é a tomografia de abdômen, pelve, raio-x também, para ter uma contraprova, vamos dizer assim, mas o raio-x, muitas vezes, ele não é conclusivo, por isso que é necessário fazer a tomo. Vamos ver aqui. Aqui tem um exemplo de uma obstrução alta e uma obstrução onde está ocorrendo aqui na parte de cima desse intestino. Aí eu deixo essa imagem aí para vocês, onde está branquinho, é onde está ocorrendo essa obstrução. Também tem a obstrução baixa, onde está essa parte que toda esbranquiçada é a obstrução que está acometendo o paciente, na parte baixa do intestino. O ilho paralítico, também, na imagem da tomografia aí, onde está tendo a obstrução, tá? E vamos ver aqui, então o tratamento ideal para todos sempre vai ser o jejum, tá? Então, paciente com problema de obstrução intestinal, esse paciente, ele entra em jejum total, ele vai ficar com sonda nasogástrica em aspiração, a sonda geralmente vai ser número 18 ou 20, e observar se ele tem resíduos espesso na sonda. A hidratação e correção de eletrólitos, isso é necessário, até mesmo porque ele está em jejum. Em alguns casos é colocado soro glicosado para este paciente, tá? E aí, esse paciente, se ele tem sinais de sofrimento de alça, e ele vai ter, então, febre, leucocitose, então, todos esses sinais que está aí, é o que o paciente vai apresentar se ele tiver esse sofrimento de alça. O tratamento para obstrução alta vai acontecer, então, como uma indicação, né, que pode ser um tratamento clínico, caso a obstrução ela seja parcial em pacientes sem sinais de peritonite. O tratamento ele vai ser clínico, ele pode ser mantido entre o período aí de 48 a 72 horas, então ele vai ficar observado, tá? Sendo observado. Se tiver piora, esse paciente tem indicação cirúrgica. Logicamente, ele vai ter que fazer uma tomografia de abdômen, um tratamento direcionado, então, para a causa dele. Exames radiológicos com contrastes hidrossolúvel, também pode ser uma chance de diagnóstica, tá? Perceber se esse paciente ele apresenta uma hérnia encarcerada ou estrangulada. Se ele tivesse a presença disso na tomo, ele tem que operar imediatamente, tá? O tratamento, então, para obstrução baixa vai acontecer se o paciente está com sinais de sofrimento de alça também, que aí ele vai apresentar febre, leucocitose, taquicardia, acidose metabólica, dor persistente, ele vai também para cirurgia imediata. Necessita também de uma, como que eu posso dizer, uma definição etiológica para ter uma conduta correta e adequada. Perceber se o paciente ele tem ficaloma, então, neste caso, é importante fazer um toque retal, se necessário, com um clíster glicerinado, e esse exame sob sedação. E fazer uma colonoscopia descompressiva também, ou ele pode ser submetido à cirurgia, tá? E observar também se não tem nenhuma neoplasia ali presente.
A partir daí também eu tenho a obstrução funcional, que é do ilho paralítico, que é uma parte lá do intestino. Então, os fatores mais predisponentes são pacientes internados com agudização, né? Que são aquelas dores crônicas, que ele grita de dor. Geralmente, os idosos são muito acometidos por este fator, tá? Pós-operatório pode acontecer também. E o uso de medicações constipantes também pode levar o paciente a ter a obstrução funcional desse ilho paralítico. A história também é arrastada aí, talvez ele já tinha uma obstrução parcial desse intestino e deixou acontecer. Os vômitos neste momento raros, tá? Então, sempre observar se esse paciente ele tem sinais de sofrimento de álcool ou peritonite. E o raio-x do intestino delgado, colo, para perceber se tem alguma coisa de errado aí. Vamos ver aqui, ainda falando da obstrução intestinal, o tratamento para esse caso, então, se ele apresenta uma distensão abdominal importante, vômitos, então trata-se a obstrução como obstrução mecânica. Esse paciente ele fica em jejum, sonda nasogástrica com aspiração, correção dos distúrbios eletrolíticos, desculpa, e trata também essas causas como reversíveis, tá? Agora, se for um abdômen inocente, que nós chamamos, ele trata de acordo com a aceitação laxativa. Uma solução, um sedativo não osmótico, pode acontecer também de fazer o uso do óleo mineral, né? Blister também é muito utilizado neste caso, para ver se estimula esse intestino a trabalhar. Prontinho, gente. Obstrução intestinal. Tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Tudo certo? Posso prosseguir? Posso? Então, vou continuar. O abdômen agudo, então, ele vai acontecer por conta de uma condição clínica que o paciente está, né, passando. Ele tem como principal sintoma a dor abdominal, obviamente, né? E isso acontece com o paciente anteriormente que teve uma duração maior de 6 horas. Então, o paciente ele está se queixando de dor aí, e essa dor, se passou de mais de 6 horas, a gente considera, então, um abdômen agudo. Classificamos o abdômen agudo como o AA no diagnóstico, tá? Como inflamatório, obstrutivo, perfurativo, hemorrágico, vascular, e aí ele vai ter várias causas. Então, o abdômen agudo, ele é vasto, ele tem várias definições, várias possibilidades de acontecer. E o paciente externar, então, este problema de saúde. Vamos seguir aqui. Lembrar também que no abdômen agudo, a terapêutica, o diagnóstico, ele deve ser imediata. Se precisar de cirurgia ou não, ele tem que ter um atendimento muito rápido, tá? Independente do sexo ou de idade, também observar se é uma questão de apendicite, que é mais comum em jovens, né, que eu havia dito na aula passada, de doença biliar também, de uma obstrução intestinal, uma isquemia, uma diverticulite, que é muito comum nos idosos. Então, isso tudo pode levar o paciente a desenvolver um abdômen agudo, tá? Vamos lá. Vou mudar o slide aqui. Aqui eu coloco um mapa mental, mas é um mapa mental do abdômen agudo, né? Então, essas possibilidades aqui nessa ilustração é toda um protocolo que devemos seguir, ou que as instituições já têm definido para fazer o diagnóstico desse abdômen agudo. Então, ele vai acontecer como? O diagnóstico, ele está sempre se baseando nas características da dor do paciente. E vai acontecer através de exames também, né? Então, se eu pensar em exames para fazer o diagnóstico, eu preciso de um hemograma completo, eu preciso de um exame de urina, raio-x de tórax, eu tenho que dosar a amilase deste paciente, uma tomografia abdominal ou um ultrassom abdominal é importante, e esses exames laboratoriais, então,
me ajuda muito no diagnóstico. A queixa desse abdômen agudo, quando a gente define ele, então é uma dor abdominal súbita, muitas vezes, com dor intensa, que pode levar a uma procura de um socorro. Então, a pessoa quer solucionar o problema dela ali. Quando o médico faz a avaliação, ele vai ter lá, então, várias hipóteses desse abdômen agudo, né? Que pode ser inflamatório, obstrutivo, hemorrágico, isquêmico. Ele tem lá as supostas ideias. Se é inflamatório, ele vai pensar em uma apendicite aguda, uma colicistite aguda, uma doença inflamatória pélvica, né? Agora, se ele pensa em obstrutivo, pode ser bridas, aderências, tumores, hérnias, né? Se for... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Eu até perdi aqui onde eu estava. Se ele tiver como... Na segunda parte, a úlcera perfurada, corpo estranho, doença inflamatória intestinal, também leva esse abdômen a ser um abdômen agudo, por uma causa. Se for hemorrágico, ele também está ligado à questão da úlcera perfurada, por algum corpo estranho. E também temos aí o abdômen isquêmico, né? Então, essas causas todas podem estar levando a algum tipo de abdômen agudo. E o tratamento? O tratamento, então, pode acontecer por cirurgia, né, que é se for uma apêndice, vai fazer a remoção dessa apêndice. O antibiótico, a terapia de antibiótico terapia tem que acontecer, né? Por exemplo, uma pielonefrite, a internação clínica por uma pancreatite tem que acontecer, sutura dessa úlcera perfurada, vai passar por processo cirúrgico, uma remoção da porção do intestino também pode acontecer? Pode. Então, vai lá e vai acontecer, então, esta possibilidade de tratamento. E aí, seguindo, também nós temos as classificações que eu já havia dito ali no exemplo atrás, mas tem aí a classificação para ficar bem escrita do abdômen agudo, que ele pode desencadear um processo que pode ser obstrutivo, perfurativo, vascular ou isquêmico, ou inflamatório também aí. E essas causas vai evidenciar onde é a dor, onde está localizado o problema, a partir de onde está localizado, você vai definir se ele é obstrutivo, se é perfurativo, se é vascular, aí você define com os exames complementares. No abdômen agudo obstrutivo, nós temos informações gerais também, como a caracterização da presença de algum obstáculo mecânico ou funcional, né? Esse abdômen obstrutivo, então, ele pode, então, ter essa interrupção de progressão de conteúdo intestinal. As etiologias que levam essa obstrução intestinal, que até a gente comentou agora há pouco, a questão da hernia estrangulada, aderências de doença como Crohn, neoplasia, diverticulite, fecaloma, a impactação por bolos de ascaris, ilho paralítico ou oclusão vascular pode acometer essa obstrução do abdômen. Vamos ver aqui. Então, quando nós falamos de um abdômen agudo perfurativo, nós estamos falando de uma terceira causa do abdômen depois de um inflamatório ou um obstrutivo. A dor, em geral, é de início súbito, ela é difusa, frequentemente vem associada com choque e sepsemia. As causas que estão levando esse processo perfurativo são decorrentes de processos infecciosos, neoplásicos, inflamatórios e também de ingestão de um corpo estranho, né, causando um traumatismo ou até mesmo uma iatrogenia, tá? Agora, quando nós temos um abdômen agudo vascular isquêmico, são informações, como informações gerais, nós temos, então, o paciente apresenta dor intensa, ele fica desproporcional às alterações do exame físico, os fatores de riscos associados como idade avançada, doença vascular,
fibrilação arterial, doenças valvares, problemas cardiopatas, hipercoagulação, embora seja raro, mas possui uma alta mortalidade, tá? As etiologias que levam as causas a ter um abdômen agudo vascular isquêmico é a isquemia mesentérica aguda ou crônica, ela colide com essa isquemia, tá? Então, ele pode ter uma necrose desse intestino aí, tá? Vamos ver o próximo. O abdômen agudo inflamatório. Então, ele se tornou agudo, que é comum, com uma consequência, uma complicação de um processo inflamatório infeccioso, tá? Geralmente, este processo ele acontece quando você tem uma apêndice aguda, uma colicistite aguda, uma pancreatite aguda e uma diverticulite. Vamos ver aqui. O abdômen agudo hemorrágico, então, ele pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum entre a quinta e a sexta década de vida, entre os 50 e os 60 anos. Em geral, a dor aumenta progressivamente. Pode também apresentar algumas manifestações como choque hipovolêmico. Isso também está muito associado à questão do jovem, né, por ruptura de aneurismas arteriais, viscerais. Em mulheres, os sangramentos por causa da ginecologia, né, e obstetrícia. Em idosos, a ruptura também de úlceras varicosas, aneurisma e aneurisma de aorta abdominal. Então, o abdômen agudo hemorrágico, ele vem com essas características de causas. Vamos ver aqui, próximo. Então, nós temos aí a anamnese, ela é caracterizada por dor cronológica, localização que vai fazer uma irradiação, uma intensidade característica, fatores que vai melhorar ou piorar também, né? Os fatores que estão associados na anamnese do paciente é a febre, náusea, vômito, diarreia, constipação, icterícia. É importante avaliar os hábitos de vida desse paciente, alimentares, ingesta hídrica, etilismo, uso de drogas ilícitas também. Os antecedentes patológicos e cirúrgicos também deste paciente. O uso de medicações como anticoagulantes, imunossupressores, a questão da última menstruação, dados sobre os ciclos, o uso de como que eu falo, contraceptivos. Então, tudo isso tem que ser observado também, tá? Vamos ver o próximo. Desculpa, gente. O exame físico, então, eles têm alguns sinais que é importante, como ataque cardíaco, hipotensão, ataque-pneia, febre, as faces de dor também, tá? A inspeção do abdômen, a distensão é importante, equimoses, abaulamento, cicatrizes, é importante ser avaliado neste paciente, no abdômen. A ausculta, se tem presença ou ausência de ruídos hidroaéreos presente. Percussão, avalie então a distensão gasosa, o ar livre intraabdominal, o grau de ascite, a presença ou irradiação peritoneal, né? A relação, a questão da avaliação da dor, da rigidez involuntária, né? Então, tudo isso é importante ser avaliado. E aqui eu tenho alguns sinais de exame abdominal, né? Então, a dor, a palpação do ponto, que chamamos de Mike Barney, que é o sinal de Bloomberry, que isso indica uma apendicite aguda, ou é sugestivo. Dor ou palpação do hipocôndrio direito durante a inspiração do paciente, que é o sinal de Murphy, pode ser indicação de uma colecistite, e a palpação profunda e contínua do quadrante interno esquerdo com dor para o quadrante interno direito, isso é sinal de Rosving,
pode ser indicado, então, aí, ou sugestivo, uma apendicite aguda. Vamos lá. E aí, no exame físico, eu posso fazer, então, a localização da dor, que pode acontecer nesse quadrante superior, direito, esquerdo, inferior, ou uma dor difusa desse paciente. E aí, quadrante que eu coloquei aí, ele indica uma localidade e o que é sugestivo desse paciente ter. No quadrante superior direito, eu posso identificar uma hepatite aguda, uma pancreatite aguda, uma colangite, uma colicistec aguda, úlcera duodenal, abscesso hepático, hepatopatia com ICC, herpes zoster, IAM. Então, tudo isso eu estou avaliando ali. Então, percebam esse quadrinho para vocês na avaliação de exame físico, ele é muito importante na avaliação física. Quando nós formos fazer lá o exame físico, eu vou apontar para vocês dele, tá? Vamos mudar aqui. No abdômen agudo, é importante sempre o paciente colher um hemograma, né, para avaliar fundamentalmente a avaliação do processo infeccioso que esse paciente pode estar apresentando, né, onde ele apresenta uma leucocitose aumentada, uma infecção sexualmente transmissível, o TGO, TGP, o GGT, gama é importante ser avaliado, bilirrubinas. Aí você faz uma avaliação das causas deste abdômen agudo e a origem, se é biliar, se é uma colicistite, se é uma colangite. Solicitar amilase e lipase, quando elas têm essa alteração, elas podem sugerir uma pancreatite ou também uma isquemia intestinal ou uma úlcera duodenal, tá? Os eletrólitos, importante para saber a questão da ureia, da creatinina também, avaliar as complicações como vômitos, a perda de fluidos, a gente fala que é terceiro espaço, né? Se for mulher, o beta-HCG é importante, tá? Para saber fundamentalmente a solicitação para todas as pacientes que possa ter aí uma gravidez ectópica. E outros aí, como o VHS, o TP, RNI, tipo de coagulação, né? Relação intercoagulação, então tudo isso é importante ser avaliado. E aí, vamos ver aqui o próximo. Os exames de imagem, eles são importantíssimos. Então, é importante ter o raio-x de abdômen, de tórax, né? Entender também que é utilizado devido ao baixo custo desse exame e ele é fácil acesso também em qualquer lugar do planeta tem um raio-x. Além disso, permite que o profissional ele faça um diagnóstico diferencial. Ali ele consegue, então, detectar efetivamente o peritônio deste paciente, ou se ele está sugerindo uma perfuração gastroduodenal, como a gente viu lá no exemplo da figura 1, que eu coloquei para vocês. Também podem ser observados algumas calcificações do pâncreas e vesícula biliar, ou também uma distensão de alças intestinais, que sugere, então, um abdômen agudo obstrutivo, tá? Aí eu coloco a imagem para vocês, a imagem 1 que eu cito ali, lado A, lado B, olha a obstrução do paciente, essa imagem escura, o que está acontecendo, né? Abdômen agudo. Vamos ver outra. Olha só, um ultrassom muito eficiente para a detecção de cálculos biliares, avaliação também da vesícula biliar. Olha quantos cálculos aparecendo aí e tem que tirar a vesícula deste paciente, né? Vamos ver o próximo. Olha, a tomografia também mostrando e evidenciando o espaçamento, né? Então, isso é importante. Então, vai avaliar as complicações, principalmente em casos de abdômen agudo inflamatório, né? Onde cada vez mais é utilizado mais, devido a menor
probabilidade de ser prejudicado pelo ar abdominal. Então, no ultrassom, talvez essa imagem não ficaria tão legal, mas a tomografia te dá uma exatidão e uma clareza muito grande do que acontece nesse abdômen. E aqui eu tenho algumas condutas que podem ser tomadas lá no pronto-socorro. Então, se esse abdômen agudo ele é infeccioso, ele é hemorrágico, ele é obstrutivo, ele é perfurativo ou ele é isquêmico? Se ele é infeccioso, eu tenho que me atentar à questão de febre e peritonite e antibiótico. Se ele é hemorrágico, eu tenho que entender a questão da anemia e da hipotensão. Aí, reposição volêmica para esse paciente. Se ele é obstrutivo, eu tenho que observar vômitos e obstipação. Então, dieta zero para esse paciente. Se ele é perfurativo, dor intensa, hipertimpanismo, cirurgia. E isquêmico, dor intensa e difusa e cirurgia, tá? Então, aqui são as condutas que se pode tomar, então, com o paciente de abdômen agudo. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Nada? Pessoal, vamos então parar um pouquinho, fazer um café aí uns 20 minutinhos e voltamos? Pode ser? Pessoal? Tudo bem, professor. Jordina, só você tá aí. Todo mundo deu um cambão. O Guilherme tá Professor, eu dando. tô aqui, O Guilherme, você tá dando perdido, Guilherme. Até estou você. firme e forte. A Mércia tá firme e forte aí. Tô vendo, hein, Mércia? Pessoal, então vamos pro café. Firme Daqui a e pouquinho. forte, professor. Oi? Não entendi. A gente dorme, a gente acorda. Acorda, né, Mércia? Ó, tô de olho em vocês, hein? Eu tô aqui, ó. Eu não tô dormindo, pessoal. A vontade é grande, mas eu firmona. Falta pouquinho agora, ó. Eu tenho 64 slides, eu já tô no 37. Tá bom? Então, daqui 20 minutos voltamos, gente. Até já. Até já, professor.
Também acho. Devia terminar. Serviços urbanos tá atacando nas escolas. Limpando as escolas. Vamos lá, gente. Então, nós paramos aqui em pancreatite aguda agora, né? Então, o que acontece na pancreatite aguda? A pancreatite aguda, ela é uma lesão que ocorre em diversas partes do organismo, como na pele e no cólon também, como colite ulcerativa. Então, acontece um processo inflamatório ali. A pancreatite aguda também pode ser proveniente de úlceras pépticas, tá? Essas úlceras gástricas ou úlceras do duodeno, que fica ali na junção do estômago com o intestino delgado. E esôfago também, que são raras, mas pode acontecer. E a pancreatite aguda, ela é uma afecção comum no aparelho digestivo, ela afeta aí aproximadamente 10% da população e causa também, acaba se tornando também, claramente, ultimamente, um atendimento de uma doença nova e de melhores maneiras também. A cura dela é impossível, dessas úlceras, também. Então, tende a ser uma realidade hoje no nosso dia a dia, né, a pancreatite. Vamos avançar aqui, deixa eu mudar o slide. Lembrar que a pancreatite, ela também é um processo inflamatório do pâncreas, que gera uma complexidade muito grande também, tá? Mas ainda falando da pancreatite aguda, o que acontece aqui? Ela tem algumas definições e alguns fatores de risco. Quais? Ela pode acontecer, então, por este processo de inflamação aguda, começa de uma forma caracterizada por uma dor abdominal súbita, ela tem uma grande elevação das enzimas pancreáticas, né? A amilase tem que ser avaliado, né? Os fatores de risco que pode levar a desenvolver essa pancreatite: o alcoolismo, que comete 10% dos etilistas, uma litíase biliar, também, que acaba acometendo aí uns 7% dos portadores, e os fatores idade, trauma, alguns medicamentos, hipercalemia, genética, infecção, hiperglicemia pode ocasionar, e a fibrose cística também pode estar levando a pancreatite aguda. Evoluindo aí, qual é a patogênese desta doença, né? Então, ela tem um potencial, algumas teorias, potencial de CCK, ela tem uma ativação prematura dos gigogênios, ela tem uma produção de metabolismo tóxico endógeno dentro do organismo do paciente, e ela também vai ser caracterizada pela questão do refluxo de bile pelos ductos pancreáticos, onde tem a litíase biliar, e ativação também da lipase nos capilares pancreáticos, levando isso a uma hipergliceridemia. Então, ali eu começo a ter, então, a patogenia da doença, como que ela vai acontecendo no organismo do paciente. E partindo desse princípio também, o paciente, então, ele vai ter uma dor abdominal. Essa dor abdominal, ela não é localizada, ela é difusa, então ela pode estar no abdômen inteiro doendo. Ela pode ter o aparecimento de uma dor epigástrica no quadrante superior direito ou esquerdo, uma irradiação para o dorso também, uma intensidade de correlação com a gravidade, associação da litíase pós-prandial pode acontecer inicialmente. Ela também está relacionada às questões do alcoolismo, né? 1 a 2 a 3 dias após a liberação alcoólica. Náuseas e vômitos acontece sem dúvida alguma, com 90% de chance disso acontecer. Alguns pacientes na pancreatite aguda, ela pode ficar agitados e também ter alterações cognitivas, né? E entrar em coma também. Isso é bem possível na pancreatite aguda, tá? Fazer toda essa alteração aí.
Vamos mudar aqui. Os sinais vitais que esse paciente vai apresentar, que é muito comum, é a questão da febre, taquicardia, pode apresentar uma hipotensão, uma dispneia e um derrame pleural com irritação diafragmática também. Distensão abdominal, icterícia, raros, paniculite, né, que são nódulos avermelhados em membros distais do paciente, uma tromboflebite nas pernas pode acontecer, artrite, hepatomegalia, xantomas, né? Então, tudo isso pode aparecer no paciente com pancreatite aguda. Aqui começou a dar problema de novo, gente. Igual na aula passada. Deixa eu abrir meu slide. Compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Eu já abro o slide lá. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Rosa Anguera. Vamos ver aqui, abdômen agudo. Cirrose, pancreatite. Aqui. Deixa eu abrir para vocês. Como eu vou compartilhar a tela. Vamos ver. Conseguindo enxergar aí, gente? Vamos ver. Deixa eu pôr aqui, gente. Estou só arrumando. Para enviar. Consegue ver minha tela, gente? Estão vendo? Estão vendo a tela, gente? Vou continuar. E aí, na pancreatite, no exame físico, você então tem alterações de sinais vitais, onde ele pode apresentar essa hipotensão, uma dispneia, um derrame pleural, né? Pode acontecer distensão abdominal, icterícia, artrite, hepatomegalia, tudo isso o paciente vai estar apresentando a vocês no exame físico. Quando nós pensamos na questão de diagnóstico por parte laboratorial, nós pensamos então nas enzimas pancreáticas, né, enzimas que ultrapassam em membranas basolateral das células, né, que nós chamamos isso de acimares, e migram para a circulação sistêmica do paciente. Então, a alteração da amilase sérica deste paciente e da lipase acontece, né? Se ela tem uma elevação aí dentro no período de 6 a 12 horas, isso dentro do terceiro a quinto dia, geralmente, 3 vezes é normal, 3 vezes não. Isso é um falso positivo, né? Uma colicistite aguda, é uma doença então intestinal, pode ser também por uma gestação ectópica, uma salpingé pode acontecer, um alcoolismo, cetoacidose, alterações nas glândulas salivares, tudo isso pode fazer alteração na amilase. Então você tem que colher esse exame, avaliar tanto o laboratorial como a clínica desse paciente para saber se condiz o diagnóstico dele, tá? Depois disso, nós devemos tratar o fator causal. Então, o fator causal é a retirada do cálculo do colo dóctilo posterior, né, que seria uma colicistectomia que teria que realizar nesse paciente, é uma abstinência etílica, retirar o fármaco, tratar a hipercalemia, a hipergliceridemia, paciente idiopático, fazer então uma colecistectomia, desculpa, e um segundo episódio. Então, tudo isso, esse tratamento vai depender muito da clínica que esse paciente apresenta, tá? A pancreatite crônica,
Então, ela vai se caracterizar por um processo crônico e vai ter, então, ali uma lesão estrutural pancreática, vai ter alterações também da função endócrina e exócrina do paciente, e histologicamente, ele vai apresentar infiltrados mononucleares com fibrose. Nossa, então começa a ficar crítico o caso deste paciente. As causas que podem levar, então, a pancreatite aguda, que nós podemos também falar que é uma pancreatite aguda grave, né? O uso abusivo de álcool, as causas genéticas também podem estar aí, e ter o aparecimento de fibrose cística, obstrução ductal, traumas, pseudocisto, pâncreas divisum, pancreatite tropical, doença sistêmica, isso tudo pode levar, então, a uma pancreatite aguda. Lembrar também que o paciente, quando ele está evoluindo para uma pancreatite aguda, ele está tendo uma associação ou talvez uma falência dos órgãos, ou complicações como necrose estéril infectada e pseudocistos ou abscessos acontecendo ali, tá? Neste paciente. Pensar também, que eu não coloquei aí, nós também temos a pancreatite aguda moderada. Na moderada, o que acontece? Ele tem a associação e a disfunção mínima e recuperação completa, se tratada adequadamente. O principal fator achado é o patológico, que é o edema intersticial da glândula. Então, pode acontecer de também ter esse diagnóstico, tá? Algumas coleções agudas pode ocorrer precocemente também no paciente, e elas podem ficar localizadas próximas ao pâncreas desse paciente e delimitar uma parede granulosa ou fibrosa ao lado desse pâncreas, tá? Se acontecer uma necrose pancreática ou uma necrose infectada, a necrose ela pode ser focal e ela pode ser difusa, quando ela está espalhada. Pode também ter o pseudocisto, que é o quê? Uma coleção de suco pancreático que delimita, que fica delimitado por parede fibrosa ou tecido de granulação também, tá? O abscesso pancreático, ele é um surto agudo de coleção de pus próximo junto ao pâncreas. Então, próximo do pâncreas tem aí esse surto agudo, que é uma coleção de pus, tá? Vamos evoluir. Eu tenho uma imagem aqui do pâncreas, como que ele está, onde pode acontecer, então, as possíveis causas dessa pancreatite crônica, tá? Vamos mudar aqui para o próximo. A pancreatite aguda crônica, ela pode ser advinda de álcool, é responsável por 70% dos casos, no caso do etilista. 5% dos etilistas acabam desenvolvendo uma pancreatite crônica. Então, dietas ricas em gordura, genética, tabagismo, aí também relacionado à pancreatite aguda. O etanol altera o zimosênio ativador de células. A pancreatite idiopática pode acontecer, mutação genética e hipersensibilidade da ingesta alcoólica também, tá? Vamos passar para o próximo. E aqui eu tenho, então, a pancreatite crônica, e as causas hereditárias podem estar presentes, então, o autossômico dominante, os sintomas, eles podem acontecer antes dos 20 anos, o aumento do risco da hepatocarcinoma acontecer é muito grande também, porque você faz uma manifestação extrahepática e isso pode levar a esse desenvolvimento desse carcinoma. A ativação prematura da tripsina, a pancreatite tropical, pode acometer crianças e morrer na fase adulta, pode acontecer. A etiologia também ela é desconhecida, tá? A pancreatite também tem as suas complicações, a crônica, né? Onde ela vai ter formação de pseudocistos, onde ela vai ter obstrução do duodeno ou do ducto biliar, ascite pancreática, derrame pleural,
trombose, trombose de veia esplênica, pseudoneurismas, câncer pancreático, períodos de agudização do quadro, pode acontecer, tá? A pancreatite crônica também é importante avaliar a amilase e a lipase, né? Normalmente normal, mas podem ser alteradas, tá? Se houver essa alteração das bilirrubinas, arrumar aqui bilirrubinas, ou da fosfatase alcalina, pensar então em uma obstrução ductal, tá? E se for marcadores da pancreatite autoimune, ANCA e e anticorpo, franticorpo, tá? Deixa eu só pôr aqui anticorpo. FC, que eu coloquei errado. Anticorpo e antimúsculo também liso. Pode acometer, então, na questão laboratorial, você ter esse diagnóstico. Passando aí a pancreatite, né? Lembrar que a coleta da amilase e da lipase sérica, ela é fundamental para o diagnóstico desse caso da pancreatite, tá, gente? Na maioria dos casos, vai apresentar uma leucocitose aumentada de bilirrubinas e da fosfatase alcalina no sangue e albuminemia, tá? Hematócrito menor que 30%, aumento da creatinina e queda do cálcio são algumas alterações frequentes. Exames por imagem também se faz necessário, tá? Como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou talvez uma ressonância magnética. Ou também uma colangiografia neste paciente, tá? Lembrar também que não existe um tratamento que possa ser utilizado para interromper a cascata inflamatória desencadeada pela pancreatite, e deve-se tratar o que leva ela, no caso, o que se desenvolve essa pancreatite. Então, manter o pâncreas em repouso por meio de jejum do paciente, fazer a reposição do volume de eletrólitos para esse paciente, oferta de suporte ventilatório e nutricional, no caso a NPT, para este paciente, e antibiótico terapia, além de analgesia e conforto ao paciente, tá? Então, essas são as principais coisas que devemos nos preocupar. E aí, eu coloquei apendicite aqui, mas está tudo errado. A doença biliar aqui eu vou ter que acrescentar, que ainda não está acrescentado. E aí nós vamos falar da cirrose. A cirrose é algo que acontece muito, né? Que é a cirrose hepática no paciente. Então, este fígado desse paciente é um fígado doente, com fibrose. Então, você percebe o fígado de cima e o fígado de baixo, o tamanho dele. Todas essas partes que estão em rosa são fibroses, são células que estão mortas, calcificadas, né? A aparência do paciente também, quando ele está com icterícia, quando ele está normal, é importante ser observado. As complicações dessa cirrose, só antes de falar das complicações, lembrar que a cirrose hepática ela é uma doença crônica, progressiva, ela é caracterizada, então, por uma inflamação, ou talvez uma fibrose, ou degeneração das células do parenquima hepático, tá? E as alterações são irreversíveis. As células hepáticas, pessoal, elas são distribuídas por tecido cicatricial, que é um tecido fibroso, tá? E isso resulta em alterações da arquitetura e pode ser os nódulos aparecendo no paciente. Isso causa, então, uma retração do órgão, com perda da função progressiva e obstrução do fluxo sanguíneo também, tá? O que leva à hipertensão portal deste paciente. Várias causas de cirrose hepática, como alcoolismo, medicamentos e infecções, como hepatites, o tumor, excesso de peso, obesidade, entre outras, tá? E as consequências da cirrose é a obstrução hepática desencadeada, tá? Então, aqui eu tenho as complicações da esclerose ictérica, eritema palmar, cabeça
de medusa, ascite. Então, todas essas complicações, o paciente com cirrose pode estar sendo acometido. A cirrose hepática ela é uma condição ocasionada por certas doenças crônicas, tá, do fígado, e isso pode provocar, então, formação do tecido cicatrizal e um dano permanente a esse fígado. Esse tecido cicatrizal, ele forma, então, formado na cirrose hepática, ele lesa a estrutura total deste fígado, ele bloqueia, então, esse fluxo sanguíneo, e aí ele tem perda, então, do tecido e diminuição dessa capacidade de funcionalidade desse fígado, tá? E para isso acontecer, ele também diminui a sua capacidade de produzir as proteínas necessárias ou talvez outras substâncias, tá? E aí o paciente ele pode, então, evoluir para uma ascite. Essa ascite é um acúmulo de líquido no interior da cavidade abdominal dele. A ascite também tende a ocorrer em distúrbios crônicos de longa duração, não em distúrbios agudos de curta duração. Ela ocorre mais comumente na cirrose, especialmente também na cirrose alcoólica. A ascite também pode ocorrer em doenças não hepáticas, como, por exemplo, o câncer, a insuficiência cardíaca, insuficiência renal e a tuberculose também, tá? A encefalopatia também pode acometer o paciente com cirrose hepática. Então, a encefalopatia hepática ela é um distúrbio no qual vai ocorrer uma depressão da função cerebral desse indivíduo, o acúmulo de substâncias tóxicas dentro desse sangue, quais são normalmente removidas pelo fígado, né? Essas substâncias absorvidas no interior da corrente sanguínea, a partir do intestino, passam então através do fígado, onde as toxinas são removidas. E na encefalopatia, as toxinas não são removidas por causa da disfunção deste fígado. E aí, as proteínas são eliminadas da dieta e a principal fonte de calorias são os carboidratos, os quais são administrados pela via oral ou intravenosa. A lactulose, né, o açúcar sintético, administrada pela via oral, produz 3 efeitos benéficos para o paciente. Ele altera a acidez intestinal e, consequentemente, altera o tipo de bactéria presente, diminui também a absorção dessas proteínas e diminui a absorção da amônia, e ela atua como um laxante no paciente. Aí, passando aqui, nós temos a insuficiência hepática, que o paciente também pode ser levado por conta da cirrose. Quando ele chega na insuficiência hepática, o indivíduo, então, com insuficiência hepática comumente apresenta uma icterícia, uma tendência à confusão mental, sangramento, ascite. Ele tem um comprometimento importante da função cerebral. Aí ele pode estar sendo levado a uma encefalopatia hepática e uma deterioração do estado geral da saúde, né? Temos também hipertensão porta. A hipertensão porta ela é definida como uma pressão sanguínea normal, elevada na veia porta, uma veia de grande calibre, que transporta sangue do intestino ao fígado. A veia porta, então, ela recebe o sangue oriundo de todo o intestino, do baço e do pâncreas e da vesícula biliar. Nos países ocidentais, a causa mais comum de hipertensão porta é o acúmulo de resistências ao fluxo sanguíneo. Isso faz causa no paciente uma cirrose, tá? Aliás, desculpa, que é causado pela cirrose. E aí, o paciente também pode evoluir para uma hepatomegalia. A hepatomegalia é um aumento do fígado. Isso indica a existência de uma hepatopatia, uma doença no fígado. No entanto, muitos indivíduos ainda com hepatopatia apresentam um fígado de tamanho normal, mesmo menor do que o normal. E normalmente a hepatomegalia ela é assintomática, ela não produz sintomas. Entretanto, quando o aumento de volume é acentuado,
ele pode causar desconforto abdominal e uma sensação de plenitude. E, para finalizar, o paciente, então, pode ter icterícia. A icterícia é muito comumente apresentada por muita gente. Ela tem uma coloração amarelada da pele e também das escleras, então branco dos olhos, né? E aí causa concentrações anormais e eleva a bilirrubina, o pigmento biliar do sangue. A concentração elevada de bilirrubina no sangue pode também ocorrer quando uma inflamação a outras alterações dos hepatócitos, células do fígado, impedem a sua excreção pela bile. Então, alternativamente, os ductos biliares e extrahepáticos situados fora do fígado podem ser distribuídos por cálculo biliar ou por um tumor. Menos comumente, podem também ocorrer níveis elevados de bilirrubina em decorrência dessa destruição, de grandes quantidades de eritrócitos. E quando ocorre, algumas vezes, então, em recém-nascidos, e apresenta essa icterícia. A icterícia, ela é uma das consequências que leva, né, o paciente a ter por conta da cirrose. E uma coisa que eu também esqueci de colocar, o paciente pode ter uma coagulopatia, que é uma alteração da hemostasia resultante da perda da habilidade hepática em sintetizar fatores de coagulação, como a trombocitopenia secundária, e aí leva também o paciente a uma esplenomegalia. Aí ele acaba desenvolvendo isso, tá? Então, as manifestações mais comuns apresentadas são a hepatomegalia, esplenomegalia, ascite, o sangramento, edema, rede venosa visível no paciente, desnutrição nutricional, anemia, anorexia, fadiga, fraqueza, náusea, icterícia, alteração do nível de consciência. Isso é tudo que o paciente vai ter no caso da cirrose. Os exames para diagnósticos laboratoriais são um hemograma completo, coagulograma, ureia, creatinina, TGOTGP, bilirrubina, proteínas totais e frações, exames de imagem como ultrassonografia, tomografia e biópsia, né? O tratamento ele sempre vai ser baseado em sintomas como a administração de vitaminas e suplemento nutricional, diuréticos e albumina. E para encefalopatia hepática é necessário utilizar também a neomicina, enemas de reposição hidroeletrolítico, tá? Lactulona, oxigenoterapia, hemocomponentes também pode ser oferecido para o paciente, e drogas vasoativas, caso ele esteja sobre ventilação mecânica. E se ele está com uma ascite, uma placentese vai ser necessário, fazer a drenagem pleural, se necessário também deste paciente, tá? Lembrar também que o diagnóstico de enfermagem a gente nunca pode esquecer, nós nunca podemos deixar ele de lado, a questão da nutrição alterada, da dor, do abscesso de volumes de líquido, da confusão aguda, do padrão respiratório ineficaz, do risco de sangramento, do débito cardíaco diminuído. Essas são as complicações que vai acontecer com esse paciente com cirrose, tá? Na próxima aula, a gente, então, finaliza esse slide, que vai ter ainda a doença biliar e as hemorragias também, tá bom? Pessoal, perguntas, dúvidas, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Querem perguntar? Não sei. Cadê vocês? Falem comigo. Meninos? Oi, Vanderleia. Oi, Sabrina, você tá aí? Fala comigo, Sabrina. Ninguém quer falar comigo, Vanderleia? Assim. Tô tão magoado com vocês que vocês estão vendo televisão e deixando a aula rolar.
Eu Não, eu tô tô assistindo. Seus- Baixa aí, Gabriel. Oh, meu Deus. Pessoal, dúvidas, perguntas? O conteúdo de hoje, Eu- então, pode perguntar. Professor, Oi, eu não fiz o questionário. Quarta-feira eu passei mal. E eu achei que fosse ficar aberto até hoje. Aí quando foi ontem eu fui fazer, não abriu para mim. eu acho que ele ficou aberto até semana passada, né? Ele ficou aberto até hoje, acho que meio-dia, se eu não me engano. Não, não. Ontem eu fui fazer e não deu. Eu vou ter que ver aqui, eu vou ter que abrir. Eu abro ele lá e aí você faz, sem problema. Não tem problema, não. É. Tá Eu bom? tentei pelo Ava, tentei pelo link que tinha postado e não consegui. Eu falei, depois eu falo com o professor. Eu abro ele lá depois, sem problema. Pode deixar. Muito obrigada, viu? E que Nada. eu também não fiz, professor. Você não fez? Eu vou abrir lá, você faz todos que tiver que fazer. Tá, Tá? vou fazer já agora. Perfeito. Eu tô abrindo aqui, deixa eu ver onde que tá, que é já, para eu não esquecer. Deixa eu entrar aqui, peraí, só um minuto. Ó o Guilherme chegando. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, professor, Oi. acabou a aula já? Já encerrei o assunto aqui. Beleza. Você entrou e saiu, né? Saiu a conexão? Tô com um probleminha de conexão aqui. Tá. Eu tô abrindo aqui o questionário para as meninas, que elas não fizeram. E aí eu tava falando que vai ficar faltando só hemorragias e... O que mais que tem aqui? Peraí, deixa eu ver. Hemorragias e doença biliar para eu finalizar desse aqui. E depois a gente vai começar a falar de oncologia. Ok, entendi. Tá? Tá bom. Enfim. Então, pessoal, bom... Professor, Oi, pode falar. boa noite, tudo bem? Você já Tudo. agendou a aula pra? É a Sabrina? É a Sabrina. É na quarta-feira que eu vou passar, Sabrina, um recadinho para vocês. Tá bom, obrigada. Tá? Na quarta-feira eu passo para vocês. Deixa eu ver aqui, configurações. Hoje é dia 6. Vamos abrir até o dia 13. Meninas, os questionários eu já abri aqui, tá? Para quem não fez, pode ir lá e fazer o questionário que não fez. E aí eu já computo os pontos, porque em breve eu já vou lançando também esses pontos, tá? Tá bom. Tá bom, professor. Não esquece de fazer. Ai, ai, ai. Tá bom. Professor, Oi, pode falar, Guilherme. esse questionário que você está falando é o mesmo que teve ou é É outro? os que já passou, é que elas não fizeram. Ah, ok. Não é Beleza. novo, não. Tá Tá bom? Pessoal, um bom final de semana para vocês. Precisar de também, alguma coisa, só me chamar, Ok. Boa noite. tá bom? Boa noite, até quarta, gente. Bom descanso, bom final de semana. Obrigada. Você também. Já. Boa noite, prof. É. Boa noite, tchau, tchau.